Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos a mais um programa Radar Rural aqui na Rede Previdência. Eu sou André Vasconcelos e no programa de hoje vamos bater um papo sobre aposentadoria rural com o ilustre professor Salomão Boanerges. Mas antes de iniciar a conversa, gostaria de falar um pouco sobre esse novo formato do programa Radar Rural. O programa antes não era ao vivo, era gravado apenas por mim. E ia ao ar toda segunda-feira às 19 horas. Agora ele passa a ser ao vivo, mas continua ficando gravado, tá? E disponível lá no canal para quem quiser assistir depois. E irá ao ar quinzenalmente, sempre nas quartas-feiras. O programa é exibido aqui na Rede Previdência, que, como vocês sabem, é coordenado pelo professor e mestre Ricardo Souza e contará sempre com a honrosa presença do advogado previdenciarista Dr. Alisson Vasconcelos, que, por coincidência, é também meu sócio no escritório, e com o apoio técnico do expert em tecnologia da informação, Ícaro Moreira. Hoje o Ícaro não está aqui, a Tainá está substituindo, mas substituindo à altura, tá? Em cada programa, receberemos um convidado especial. E para nossa sorte, para nossa honra e privilégio, o primeiro convidado especial nesse programa inaugural é o doutor Salomão Boanerges, uma grande referência e uma verdadeira celebridade do mundo previdenciário, tá? Que tive aí a honra de conhecer pessoalmente lá no congresso que participamos na cidade de Garanhuns, Pernambuco. Salomão Boanerges é advogado, é ex-servidor do INSS com 10 anos de atuação na autarquia, teve a oportunidade, né, de analisar mais de 14 mil processos administrativos, é professor especialista em direito previdenciário, com mais de 4.500 alunos. Muita gente já passou aí pela experiência e o know-how do ensino do professor Salomão Boanerges. Seu foco é ensinar advogados a atuar com confiança no INSS, evitando exigências administrativas e sem a necessidade, né, na maioria das vezes, de judicialização, mesmo que você aí seja um advogado iniciante na área previdenciária. Atualmente, ele conta com mais de 110 mil inscritos no YouTube, é um verdadeiro sucesso, e 40 mil no Instagram. Como eu falei, além de uma grande referência por todo conhecimento que tem, por toda a experiência, é também uma celebridade no mundo previdenciário. Professor Salomão, boa noite. Pode se apresentar aí para o nosso público. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? A gente do mundo digital tem a alegria de fazer muitos amigos, né? Gente que a gente conhece, a honra, a alegria de conhecer presencialmente o Dr. Vasconcelos, né? O André, lá em Garanhuns. E assim, foi eu assisti, aprendi, né? Falei, caramba, é tão bom a gente compartilhar essas experiências, porque o segurado do Brasil, ele é muito plural, né? A gente tem segurados que têm a mesma nomenclatura, mas o segurado especial aqui da minha região tem características que o da dele não tem, lá no sul tem outras características, então é um prazer mesmo estar aqui, espero poder compartilhar de forma prática um pouco do conhecimento que tenho, né, e tenho adquirido aí nesses anos de previdência, viu? Um prazer estar aqui. Professor, o prazer é todo nosso, como eu falei, tê-lo aqui conosco nesse primeiro programa que vai entrar para a história. Meu amigo Alisson, boa noite. O que você diria aí, Alisson, para quem ainda não é inscrito na Rede Previdência? Olá, professor André Vasconcelos, professor Salomão, uma honra muito grande. Boa noite aos de casa que nos acompanham e também aos que fazem a Rede Previdência. Muito obrigado pela oportunidade. E eu digo o seguinte, a oportunidade de você se inscrever na Rede Previdência é única, né? É de você beber na fonte, né? Beber direto na fonte, né? A Rede Previdência que ela tem um conteúdo de aproximadamente mais de 1.500 vídeos, né? Com professores de toda especialidade no mundo, apaixonante e tão dinâmico, né? Que é o mundo previdenciário, né?
É muito importante você se inscrever, tá? Ative o sininho aí para receber as notificações, compartilhe os vídeos, curtam, comentários, enfim, é uma oportunidade muito boa do colega advogado, estudante, o apaixonado pelo direito previdenciário, participar ativamente do direito previdenciário na Rede Previdência. É uma honra muito grande fazer parte desse programa e vamos lá. Muito bem, Alisson. O teu áudio cortou um pouquinho, mas, no geral, deu para o pessoal captar bem aí a sua informação. De fato, como você bem falou, a Rede Previdência já tem uma certa história aí, já estamos aí no ar há um certo tempo, já conta, como você falou, mais de 1.500 vídeos, tá, de conteúdo previdenciário, com muito debate de pessoas, de profissionais, de doutrinadores, de juristas, que têm muito know-how na área, e a gente sempre seleciona bem e convida a nata do direito previdenciário para trazer conteúdo para você. Então, se você não é inscrito, como o Alisson bem falou aí, tá? Se inscreve agora, ativa aí o sininho de notificações, curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos. E se quiser deixar uma dúvida, um comentário, também pode. É só chegar lá embaixo de qualquer vídeo que fala sobre qualquer tema e comentar, tá? Então, faz agora, se inscreve na Rede Previdência. Professor Boanerges, Salomão, vamos aí à primeira pergunta, tá? Vamos introduzir já o problema de hoje, o que é que a gente vai trabalhar hoje. Professor, veja só, indeferimentos automáticos. A gente está na era do INSS, né? Todo digital, tem aí o meu INSS, o INSS digital para os advogados. O INSS cada vez mais se robotizando, obviamente que se busca como é que se diz? A maior eficiência, mas a gente sabe que muitas vezes essa tecnologia também atrapalha um pouco, né? E aí, sobretudo, que essa realidade ela é recente. Os programas, os sistemas estão se aperfeiçoando, né? Então, nós temos aí, não só em todas as demandas previdenciárias, mas, sobretudo, no pedido de benefícios rurais, nós temos visto muitos indeferimentos automáticos, né? Aquela sistemáticazinha ali do robozinho, que muitas vezes você instrui o processo com várias provas. A gente sabe que o robô ainda não faz a leitura de documentos, só de bases governamentais, da autodeclaração eletrônica, enfim, mas acaba que muitas vezes há um indeferimento ali precipitado de forma automática quando aquele segurado tem direito. Então, o que eu lhe pergunto é o seguinte, bem objetivamente, como evitar indeferimentos automáticos pelo robozinho do INSS? Essa é uma pergunta muito interessante, porque às vezes a gente atribui ao INSS uma tecnologia que ele ainda não possui. Esse robozinho, ele não é inteligente, como a gente às vezes acha. E para fugir desse robozinho, a gente tem que mostrar para ele que ele precisa passar a análise para um servidor do INSS. Como é que a gente pode fugir, então, desse indeferimento automático ou da concessão automática? Às vezes também a gente não quer a concessão automática, não. No caso do segurado especial, como é salário mínimo, isso não vai ter tanto impacto assim. Mas, por exemplo, numa aposentadoria híbrida, onde a gente quer comprovar a atividade urbana e rural, a concessão automática pode ser prejudicial para o valor do benefício que o nosso cliente vai receber. Mas como é que eu induzo esse robozinho a trabalhar para nós, como advogados, como previdenciaristas? Eu vou fazer com que ele faça uma exigência. No caso do segurado especial, se faltar ali, né, alguma demanda, algum detalhe que gere o indeferimento automático e não leve para análise do servidor, como é que eu vou fazer para fugir? Eu vou, por exemplo, responder: possui serviço militar? Sim. Se eu responder sim a esse questionamento, automaticamente o robozinho trava nos seus pensamentos, ele fala assim: nossa, não tenho competência para isso.
tenho que passar para um servidor de verdade analisar. Então, é uma estratégia muito simples. Alguns alunos sempre me perguntam, professor, mas eu não estou aí mentindo para o sistema. Olha, o sistema ainda não está perfeito, né? Deveria ter lá a opção. Tem informações que você gostaria de inserir ou podemos fazer análise automática? Seria uma forma de evitar indeferimentos e concessões automáticas desnecessárias, né? O indeferimento a gente consegue... E vai até uma sugestão para o INSS, né? Para que Exato. crie essas alternativas. O INSS, ele quer que ele carece, pessoal. O INSS não tem mão de obra, tá? Embora agora teve concurso, acabou de chamar mais 1.000 servidores excedentes, mas isso, como a gente diz aqui pela Bahia, eu nem falei, tá, gente? Mas eu falo do melhor país do mundo, que é a Bahia. Estou direto de Salvador, vocês me desculpem aí, mas assim, Salvador, Bahia é outra coisa, é outro nível. Brincadeiras à parte, né? O que é que a gente vai ter? 1.000 servidores novos não ocupa o que se aposentou de servidor no último ano. Entende? Então não tapa nenhum buraco do dente do INSS em termos de demanda, de necessidade de servidor. Então o que é que o governo, independente de ser esse, ser o anterior, o que é que o governo faz? Ele tenta tirar tudo que é delegável e botar no robozinho. Tá? E o robozinho, em tese, ele tem uma ideia muito boa. O problema é quando o cliente cai no robozinho, mas deveria cair na mão de um servidor, para a gente poder analisar as especificidades. Às vezes, o nosso cliente não tem base governamental, mas tem documentos que poderiam fomentar uma justificação administrativa, por exemplo, né? Aí alguns colegas vão falar assim, mas justificação administrativa aqui nunca faz. Nunca aceitam justificação administrativa. Mas se a gente faz um pedido bem instruído, isso pode ajudar a gente em sede recursal ou até mesmo numa ação judicial. Então, assim, a gente tem que pensar que se indefere, né? E não dá oportunidade de ouvir testemunha num caso muito específico, né? Você pode acabar tendo um prejuízo. Então, para fugir do robozinho, em resumo, diga sim àquelas perguntas em que você diria não. Em regra, se você fizer isso, vai cair na exigência, e essa exigência é uma exigência que a gente deseja. Eu ensino os alunos aqui, eu falo assim, Vasconcelos e Vasconcelos, né? Eu ensino os alunos, eu estou com 2 doutores Vasconcelos, eu ensino os alunos a terem concessões em menos tempo, né? Sem judicializar e sem exigências, mas tem exigências que são necessárias, que são desejadas, né? Que são aquelas exigências que a gente quer trazer coisas que não estão ali no sistema. Então, para fugir do indeferimento automático, responda sim. Por exemplo, possui RPPS? Responda sim. Automaticamente o robozinho vai encaminhar para o servidor que vai ter que abrir a exigência. E aí, doutor André, doutor Alisson, o aluno faz uma outra pergunta. Sim, mas e quando o servidor abrir lá e ver que tem que fazer a exigência? Quando abrir a exigência, que normalmente já vai ser até automática, você já peticiona informando, olha, trata-se de segurado especial, que, embora tenha marcado que possui período de RPPS, na verdade, falta o tempo XYZ da atividade rural, que não consta nas bases governamentais, mas segue em anexo à documentação que prova o direito do meu cliente. Bem simples, bem objetivo, tá? É por aí. Entendi, professor. Então, o senhor sugere que aquelas questões que o próprio sistema não delega para o robô, que o sistema já está programado para encaminhar para o servidor, que então quem esteja aí requerendo assinale essas opções para que isso aconteça automaticamente, né, de o robozinho encaminhar para o servidor. Bom, gostei aí dessa técnica, que pode se chamar que é uma técnica, né? Também essa questão que o colega falou, né, que muitas vezes o deferimento automático também pode ser não desejável, né? De repente tem ali algum tempo que você gostaria de que fosse reconhecido para aumentar, digamos assim, um tempo de contribuição e influenciar no cálculo do benefício, que se for deferido automaticamente, esse tempo não seria em tese reconhecido e o benefício teria um valor menor. Seria mais ou menos isso? Essa questão do deferimento automático também não ser desejável em algumas situações? No caso do segurado especial, especificamente, prestem atenção comigo aqui, você que nos assiste. E antes de nos assistir, de continuar nos assistindo, se não deixou o joinha aqui nessa live, nesse tema que os doutores prepararam, por favor, deixe aí o joinha,
tá? Porque isso ajuda a distribuir, a gente consegue informar mais colegas que vão garantir direitos sociais a quem precisa, né? Que são os nossos clientes. Veja, e não tem a opção no sistema de aposentadoria híbrida, né? Você não consegue chegar lá e pedir aposentadoria híbrida. Então, ou você vai pedir como urbano, ou você vai pedir como rural. E aqui tem uma estratégia que a gente gosta muito de usar. Se a maior parte da documentação é de atividade rural, eu gosto de fazer esse pedido como rural. Por quê? Porque o servidor do INSS que faz análise de rural, ele pode estar há anos analisando só benefícios rurais e ter uma expertise muito grande naquele tipo de serviço, tá? Se eu tenho, por exemplo, 80% da documentação como rural, mas o documento urbano que eu tenho é um documento de prefeitura, de município do interior, que não tem RPPS, que eu vou ter que demonstrar aquela atividade seguindo toda aquela dinâmica de declaração da prefeitura, fichas financeiras e tudo mais, pode cair na mão de um servidor inexperiente que não fez isso. E olha, a chance desse processo demorar mais, porque o servidor vai ter que aprender a fazer aquele tipo de requerimento, é maior. Então, se eu estou fazendo uma aposentadoria híbrida e a maior parte do documento é rural, eu faço ela como um pedido rural. Agora, veja, se é híbrida, tem períodos urbanos. E tendo períodos urbanos, pode ser que esses períodos urbanos nem sequer estejam no CNIS. Então, o robozinho vai chegar lá e vai falar assim, olha, ele tem 15 anos de atividade rural, já tem 65 anos de idade, vou conceder 60 anos de idade, vou conceder automático. Ou já tenho 65 no caso, vou conceder automático. Só que eu quero, nesse caso, é um segurado que tem 15 anos de roça lá no passado, mas seu último período foi urbano. Se eu fosse aposentar ele só com os 20 anos urbanos, eu teria apenas 60% do valor do salário de benefício, né? Então, imagine aí que é um sujeito que nos últimos 20 anos ele tem um valor alto de benefício ali, só que ele só tem 20 anos de tempo de contribuição, né? O que é que vai acontecer? O valor da média do cálculo vai diminuir. Se eu acrescentar aquele período de tempo rural, eu vou aumentar o tempo de contribuição dele, e se aumentar R$10, R$20, aumentou, já ajuda meu cliente. Então, eu não vou querer dispensar aquele valor ali. Então, eu espero que vocês tenham conseguido alcançar, você que nos assiste aí, né? Que nesse caso, a concessão automática prejudica meu cliente, o valor vai ser menor, né? O valor da RMI, do valor de benefício que ele vai receber, vai ser menor. Perfeito, perfeito. E aí essa técnica que o colega falou, né, de assinalar algo que faça com que o servidor analise o pedido, vai cair como uma luva. Meu amigo Alisson, tem alguma rede social que você gostaria que nosso público seguisse? Querido professor André, temos sim, temos algumas aqui, mas antes tem uma pergunta bem interessante aqui para o professor Salomão. No caso, o colega aqui está perguntando, invertendo a ordem, né? Ele tendo maior tempo na área urbana e ele requerendo para o rural, na questão da híbrida, agora o menor tempo rural. Como é a questão de garimpar, de fazer essa triagem nas provas? Olha, a forma de provar é a mesma desde sempre. Vamos para o basicão? O que é o basicão? Certidão de nascimento, casamento, isso é a forma de provar atividade rural, que demonstra endereço e exercício da atividade. Qualquer documento que diga lá, morou na roça, mora na roça, nasceu na roça, né? Esse tempo vai ser considerado. A gente sabe que períodos anteriores, períodos remotos, não precisam ser indenizados, né? Então, vale muito a pena a gente usar esse tempo na hora de fazer uma aposentadoria, por exemplo, de um cliente que está fazendo um planejamento previdenciário e a gente quer aumentar o tempo de contribuição dele. Então, assim, ou jogar ele nas regras pré-reforma. Tem cliente que, se a gente usar o tempo de atividade rural, a gente tira ele da reforma da Previdência e coloca ele nas regras até 13 de novembro de 2019. E aí a gente tem uma forma de cálculo mais vantajosa, a gente consegue um valor de benefício maior para ele, e isso é muito importante. Ou, às vezes, a gente acelera a aposentadoria, porque se ele não tiver esse tempo rural, ele vai ter que trabalhar mais 2, 3, 4 anos, e isso, para quem está perto de se aposentar, é uma eternidade. Para quem já não aguenta mais trabalhar, né, uma eternidade. Então, assim, todo o tempo que a gente puder jogar na atividade do cliente, no tempo de contribuição do cliente, é válido. Esses especificamente lá, pré-91, vamos fazer da mesma forma que a gente faz com os nossos segurados especiais. A gente vai ver a documentação,
documentação que está lá elencada na IN, no regulamento da Previdência Social, mas assim, na IN ela é meio taxativa, né? Na IN para o INSS, taxativa, e IN instrução normativa, tá, pessoal? Já para o judicial, a gente sabe que ela é exemplificativa. Então, sim, o que é que eu tenho que observar no documento? É um documento idôneo, que demonstra que a pessoa morava ou trabalhava na roça. Esse documento pode ser utilizado para comprovação da atividade rural. Então, o parâmetro que a gente vai usar é sempre esse: procurar documentos que apontem que o segurado morava ou exercia atividade rural num determinado período. O restante é igual, não tem diferença, é sempre a mesma forma. Aí vai ter a autodeclaração, que você vai preencher, vai demonstrar aquele período lá e aquele fluxo que a gente já vem fazendo normalmente para quem já atua aí com segurados especiais. Perfeito, perfeito, professor. Complementando a fala do professor André. Perfeito. Então, Alisson, vê aí. Complementando aí a sua fala, professor André, nós temos aqui as redes sociais para sugerir para os colegas seguirem e que contam diariamente com conteúdo previdenciário de muita riqueza, tá? O @PrevExpert. Pode falar, Alisson. Tá? Tá ouvindo? Tá ouvindo? @PrevExpert. Fala novamente aí, eu acredito que agora sim. @PrevExpert, @Trio Rural, que é composto pelos professores André Vasconcelos, querido, tá cortando. João Paulo Pedrosa e Felipe Lame, tá? O @vasconcelosdigital.adv e o @Salomão INSS, que é o Instagram dessa fera, que estamos tendo a honra de participar, né, de ter a participação dele nessa live. É isso aí, André. Muito bem, meu querido. As primeiras falhou o áudio, mas a principal é o Salomão INSS, e esse pegou muito bem. Mas vamos lá, eu vou repetir, porque as primeiras falhou. Tá falhando aqui para mim também o áudio. O seu mesmo agora tá falhando um pouquinho, mas vamos lá. Tá falhando também, né? Eu vou repetir aqui, que talvez o meu áudio para o público esteja nessa ele está falhando, vamos não lá. Tá falhando. Para mim, o de Alisson Rede Previdência. Quem ainda não segue o Instagram da Rede Previdência, é @Rede Previdência. Temos também o @PrevExpert, o @Trio Rural, o @vasconcelosdigital.adv e o @Salomão INSS. Eu vi que o professor Salomão tem 2, mas eu acho que esse aqui é o principal dele. Se não for, me diga aí, professor. Não, é esse mesmo, é porque a gente trabalha no Salomão INSS com foco na advocacia previdenciária, né? Para instruir o advogado e a pessoa que atua com o direito previdenciário na prática. O nosso outro perfil, que é o Explicando o INSS, ele está chegando ali a 3.000 e pouquinhos seguidores, está bem pequenininho ainda, mas por incrível que pareça, a maioria dos nossos clientes finais vem de lá, né? De lá, então, né? O foco lá é prospecção de cliente. O foco no Salomão INSS é ensinar matéria para os colegas que querem aprender. Muito bem. Vamos lá, então. Outra questão, professor. Indeferimentos por erro na autodeclaração, inclusive no caso da autodeclaração eletrônica. Sabemos nós que de 2019 para cá, com a instituição dessa nova sistemática, né, a autodeclaração, acompanhada aí dos instrumentos ratificadores, sejam documentos, sejam bases governamentais, ela, de certa forma, trouxe certa complexidade para os segurados e até mesmo para alguns advogados iniciantes, por conta de alguns questionamentos que tem na autodeclaração, algumas perguntas, alguns campos ali, que são realmente perigosos na hora do preenchimento. Se a gente analisar as estatísticas do INSS, vamos ver que a maioria dos indeferimentos, lá no início, quando a autodeclaração foi instituída, é por conta exatamente do preenchimento equivocado, preenchimento errado da autodeclaração, né? Então, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a autodeclaração, na sua visão, ela veio para facilitar ou para complicar a vida dos segurados e dos advogados iniciantes?
Olha, eu sou da tese que ela veio para facilitar, né? E facilita para os advogados no aspecto de que ela é mais objetiva. Às vezes a gente é difícil de compreender, poderia ser um pouquinho mais clara, né? Mas aí não seria o INSS, aí não seria esse mistério, essa alegria que a gente tem, né? Se fosse tudo assim tão facilzinho, não seria, perderia a emoção. Poderia facilitar? Poderia. Tem alguns termos que são complexos? Tem, né? Mas eu sou da linha que eu gosto da autodeclaração rural e ela caminha para uma automaticidade cada vez maior da atividade rural sendo analisada no INSS, tá? Então, assim, eu gosto da autodeclaração, só que se você não ficar atento à forma como você a preenche, você realmente vai induzir ao requerimento, né, ao indeferimento, perdão. Por exemplo, segurado que é casado, o esposo trabalha na prefeitura, é muito comum, a mulher merendeira, o marido está na roça, e ela está de carteira assinada. Se você botar em regime de economia familiar, a chance de ser indeferida é altíssima por conta desse detalhe. Você tem que botar que ela atua, né, individualmente na roça, porque aí o servidor vai analisar o caso dela especificamente, sem considerar a questão do esposo que trabalha fora. Então, esse é um detalhe específico, né? A questão de você não colocar a data de início e fim dos períodos rurais quando concomitante com atividades urbanas, tá? Isso também é muito importante. Às vezes o segurado trabalhou 6 meses e o colega não faz menção a isso, achando que não está no CNIS, mas o servidor tem acesso a uma base de dados um pouco maior do que a gente enxerga no CNIS. E aí, quando o servidor olha lá e fala assim, ó, esse segurado aqui, ele trabalhou fora e não colocou na autodeclaração. Isso, no mínimo, vai gerar uma exigência, quando não um indeferimento, porque há uma quebra de confiança, né? Poxa, por que é que não colocou? O servidor já vai ficar assim, meio pé atrás. O servidor, ele vai confiando no requerente do benefício no INSS à medida que ele vai analisando. Poxa, ó, ele aqui foi sincero, colocou a documentação, não escondeu o fato, não tentou dar aquele jeitinho de burlar e tal. Já peguei muitos, enquanto servidor, já peguei muitos segurados que omitiam que tinham morado em São Paulo, porque no CNIS não tinha. Mas na hora que eu ia olhar onde ele votava, no TSE estava lá, votou em São Paulo nas últimas 3, 4 eleições, e ele não falou isso no processo. Então, isso dá para o servidor uma sensação de que aquele segurado ou advogado que está fazendo o processo está querendo dar uma de esperto. Isso é ruim na análise processual administrativa, tá? Mas, tirando isso, eu sou do time que acha que a autodeclaração ela veio e ela tem sido positiva. Eu prefiro a autodeclaração como é, do jeito que é hoje, do que quando era, por exemplo, preenchida por sindicatos, né? Eu tinha muito mais erro naquela autodeclaração validada lá por sindicatos. Não sei na região dos doutores que nos assistem, mas a minha experiência aqui na Bahia era essa. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, não, com relação se o sindicato é bom ou ruim, mas o sindicato ele acabava preenchendo com informações equivocadas que atrapalhava mais o segurado do que ajudava muitas vezes. Para cada 8 que vinham boa, assim, vinha bem preenchida, tinha 2, 3 que estavam mal preenchidas ali, que estragavam o direito daquele cliente, daquele segurado. Ok. E na sua visão, a questão do CNIS rural, do cadastro rural, que a gente sabe que com a reforma a autodeclaração, né, essa sistemática vai ficar vigorando ainda até que pelo menos 50% dos segurados rurais estejam lá cadastrados no CNIS rural ou no cadastro rural. Na sua visão, está perto disso acontecer? Está longe? Como é que é? Olha, eu não acho que é algo que vai acontecer tão cedo, né? Até acontecer, a gente vai ter aí ainda muito tempo, muito trabalhador para a gente providenciar o direito. Sabe o que é que me preocupa mais? É quando acontecer, a gente vai ter segurados que, por desinformação, vai perder o tempo de declarar até o junho do ano seguinte, vai perder o prazo de 5 anos em que ele poderia declarar sem ter que indenizar, e vai depois poder declarar só indenizando, mas não vai ter recursos financeiros para pagar, e vai acabar caindo no benefício assistencial. Isso é o que me preocupa. Para mim, a longo prazo, isso tem o potencial de tirar muitos segurados rurais, segurados especiais, da Previdência e levar para a assistência.
Na prática, alguns vão falar, mas o valor de benefício é o mesmo, só que aí não deixa pensão, não tem 13º, e havemos de convir que o benefício assistencial ele é uma exceção, ele não é um bom benefício. O melhor benefício é a aposentadoria, e não um BPC-loso idoso, por exemplo. Então, no longo prazo, né, eu imagino, doutor André, que a gente ainda deve demorar de 10 a 15 anos, aí, se for na toada que está indo agora, na velocidade que está indo agora, eu acho que a gente ainda vai continuar na mesma dinâmica aqui por muito tempo. E eu ainda tenho para mim que quando preencher, né, vai ter manobra política para não ficar como está previsto hoje, assim como teve. Era para ter sido lá em 2023, agora, né? Aí mudou, o Senado em 2025, e aí depois falou, não, vamos estabelecer o seguinte, quando 50% estiverem cadastrados, tal. Mas na prática, eu acho que ainda demora, tá? Espero estar certo, porque essa demora favorece aquele que tem menos informação. Mas se estiver errado e acontecer antes, o que me preocupa de fato é quando esse segurado não se atentar, não tem documento. Não sei você que nos assiste, mas os clientes de segurado especial que eu atendo, não sei vocês aí, doutor André e Alisson, não guarda documento, não tem documento. É a mesma realidade. A realidade da Bahia é muito parecida com a nossa aqui. Para provar depois é uma dificuldade extrema, né? E a gente atende clientes do Brasil inteiro, tirando aquele segurado especial do Sul lá, que tem aquela especificidade de produzir, de vender, de ter uma produção, que é um outro tipo de segurado especial que eu não vejo aqui no Nordeste, não vejo no Norte. Aqui no Nordeste você não vai encontrar segurado especial de Hilux, você não vai encontrar segurado especial emitindo nota de 100 mil porque vendeu produção, é muito difícil. Né? Tirando isso, que a gente sabe que tem essa realidade, mas é muita exceção, o segurado especial aqui no Nordeste se confunde quase com beneficiário de LOAS. Né? Às vezes é difícil você, se você olhar assim, você fala, pô, podia ser um beneficiário de LOAS. A diferença é que ele tem uma terra e tem a documentação, mas vive igual, capacidade financeira muito parecida, dificuldade financeira muito parecida. Exato, exato. Voltamos agora para o nosso querido Alisson. Vamos ver se o áudio dele vai pegar agora. Meu amigo Alisson, para quem não conhece o Trio Rural, o que é que você orienta? Bom, é uma excelente oportunidade de conhecer o Trio Rural, tá? O Trio Rural, ele é composto pelo professor André Vasconcelos, o professor Felipe Lain, né, nosso colega lá de Capinzal, e pelo professor João Paulo Pedrosa, tá? É um trio de ouro, realmente, 3 professores de uma larga experiência, né, que trazem conteúdo de matéria rural de bastante riqueza. Inclusive, o Trio Rural está com um curso Maratona Rural, né, aberto o curso, aproximadamente, acho que uns 40 aulas, né, desde da entrevista com o segurado especial até ao último módulo, salvo engano, que é o marketing, que vai ser ministrado pelo professor André, né? O processo administrativo, o processo judiciário, tudo certinho, vários modelos de peças administrativas e judiciais. O curso fica disponível por 1 ano após a inscrição, tá? E é toda quinta-feira, ao vivo, por esse trio de ouro, é o Trio Rural, tá? Então, acompanha lá o @Trio Rural, pega mais informações, busca informações sobre o curso, o conteúdo, e é uma oportunidade muito boa. As inscrições estão abertas, vamos lá, corre lá. Isso aí, Alisson, muito bem. Vamos então explorar nosso convidado, né? Ele está com disposição aí para perguntar e a oportunidade é única. Vamos lá, professor, mais um probleminha. Sabemos que muitos colegas advogados, iniciantes, geralmente, né, ainda têm o hábito de requerer benefício no INSS, mas não preparar um requerimento escrito, uma mini petição, uma peça, né, em que aplique ali as técnicas adequadas para facilitar, né, a vida do servidor, trazendo ali uma linha do tempo, né, sobre toda a atividade rural do segurado, enfim, esmiuçando com mais detalhes a situação do segurado para que facilite a vida do servidor e ele consiga compreender aquela realidade daquele requerimento de forma mais fácil, né? Então, o requerimento administrativo escrito, a peça escrita, que tem que ser simples, objetiva, é muito importante
na minha visão. Mas na sua visão agora, o que é que o senhor acha que não poderia faltar em um requerimento administrativo de aposentadoria rural para que ele seja aí, não digo perfeito, né? Porque perfeito é muito extremo, mas de que ele tenha uma grande probabilidade de culminar num deferimento do benefício? Olha, nos meus requerimentos, eu quase nunca uso petição, mesmo nos de segurado especial. A petição, pessoal, ela não é a coisa mais importante, mas ela pode ajudar muito, tá? Não adianta nada você usar uma petição, uma visual law, daquela que a gente coloca as setinhas, bonitinho, a documento, se a documentação for fraca e não tiver organizada em ordem cronológica. Entre colocar uma petição que aponte, né, o que é que aconteceu, quando aconteceu e explique tudo direitinho para o servidor e colocar uma documentação em ordem cronológica, se a gente tivesse que escolher, eu escolheria a ordem cronológica da documentação, porque é o que o servidor procura na análise de requerimento. A petição, o servidor só vai ler, ainda que a gente coloque em primeiro lugar, ainda que ela seja coisa que aparece na cara do servidor quando ele baixa o processo para analisar, ele só vai ler aquela petição depois que ele olhar o CNIS, olhar a documentação e surgiu alguma dúvida. Se ele tiver dúvida, ele fala, deixa eu ver se tem alguma informação aqui que eu posso colher que me ajude na análise desse requerimento. Mas o servidor, ele não é treinado no INSS, eu falo isso porque eu participei da escola de formação dos servidores e treinava servidores para analisar. E eu, como professor, nunca recebi um manual. Quando você for treinar o servidor, fale para ele começar a análise pela petição. Há uma cultura do INSS, do servidor analisar baseado em CNIS versus documento, tá? CNIS versus documento. Então, se você faz uma petição e a sua petição ela não corrobora o que está no CNIS com a documentação apresentada, você quebra esse elo de oportunidade que você tem de mostrar, olha, servidor, essa petição aqui está para te ajudar. Você pode até não ler, mas ela está aqui. Por quê? O que eu via muito e vejo muito, a gente faz muita mentoria para colega advogado que está começando, né? E até quem já atua há algum tempo, mas quer melhorar. É o quê? É a documentação desorganizada. Uma documentação descontextualizada na sua linha temporal. Como assim? Pô, o cara começou a trabalhar na roça na década de 70, por exemplo, tá? Então, 70, 60, ali ele começa a trabalhar na roça e está chegando aos 60, 55 anos agora. Aí, o primeiro documento que a pessoa coloca é um documento de escola do filho que nasceu em 2000, né? Aí, depois vem um documento da roça, que é de agora, de 2019. Depois vem um documento da época que ele se casou, se batizou, ou seja, tudo desorganizado, né? Um documento... Quando for organizar, organiza na sequência. Documentos da década de 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92 e assim sucessivamente organizado. Eu gosto muito de peticionar, doutor André, doutor Alisson, de colocar petição nos requerimentos rurais, por exemplo, quando eu já tenho um indeferimento. Ou quando eu tenho um caso muito específico. Eu não sei aí na região de vocês, mas aqui na Bahia a gente tem aquela certidão de nascimento que ela é padrão. O que é padrão? Aquela certidão que todo mundo conhece. Mas tem alguns estados que tem uma certidão que parece uma CNH, bem pequenininha, diferente, sabe? É horrível, porque foge do padrão. O servidor, no geral, não está acostumado com aquela documentação. Então, se eu vou incluir uma documentação que eu sei que é muito regionalizada, e esse benefício pode ser analisado do Iapoque ao Chuí, aí eu gosto de peticionar para que eu possa dialogar com aquele servidor. Olha, em relação a esse documento, ele se refere a isso, as informações importantes dele é essa, e essa, porque aí eu estou dando ao servidor uma informação que talvez ele não possua, tá? Se eu for peticionar, quando eu vou peticionar, doutor André, doutor Alisson, eu vou ser muito objetivo, muito direto ao ponto. Eu não vou florear, eu não vou contar, eu me lembro muito bem, quem já assistiu alguma aula minha, já deve ter me visto falando disso. Eu lembro de uma pensão por morte que eu peguei aqui na Bahia, que a história era assim, quando os avós do meu cliente chegaram no navio da Itália, eu falei, meu Deus do céu, eu fui ler o romance, esse eu li por curiosidade.
mas era uma história enorme que o servidor, no dia a dia ali, que quer dar andamento ao processo, a gente sabe que ele não vai ter tempo para ler, gente. Ele quer informação. Tá, mas trabalhou na roça em que ano? Saiu da roça quando? Voltou quando? Qual é a prova de início, a prova de retorno dessa atividade rural? Isso que é o importante, tá? E na petição, falar aquilo que é necessário. Minha mãe me ensinou isso. Quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Ditado da Bahia, não sei se tem mais em algum lugar, mas aqui é assim. Quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Tem informações que não é necessário a gente colocar no processo, né? O servidor, ele é objetivo, ele quer o quê? Ó, começou a trabalhar no dia 3 de janeiro de 90. Em 95 ele passou num concurso de reda, ficou 3 anos, ok, então esse período foi excluído, mas ele retorna à atividade rural em 99 e o documento está aqui. Papum, é bem objetivo, bem direto ao ponto. Quanto mais a gente conversar em uma petição inicial, mais a gente vai dizer ao servidor que a gente não tem documento para provar o direito do nosso cliente. E vai afastar o servidor. Vai falar, isso aqui é... Aí você perde a oportunidade. O servidor, eu não sei se os senhores já tiveram essa impressão, mas parece que ele não lê a petição. Ele pula a petição. Por que parece? Porque, de fato, ele não lê, não é importante, não tem na IN lá da petição inicial. Em momento nenhum você vai ver nas normas administrativas do INSS como preencher uma petição inicial. Isso a gente traz da nossa vida jurídica, né? Então, assim, uso petição? Uso. Quando? Quando tem informações específicas. O problema é que o colega acha que tudo é muito específico, ele tem que falar tudo. Aí você tem que ter um pouco de confiança na documentação que você tem. Ela é importante? É, desde que ela complemente as informações do CNIS e da documentação apresentada. Se está tudo no CNIS, exemplo do Tuário, se o meu cliente já está com o período homologado no CNIS, eu preciso peticionar para fazer um requerimento de rural? Não precisa, já está lá no CNIS, vai ser automático aquilo ali. Entende? Eu nem preciso perder esse tempo aqui do meu escritório. Eu penso assim, não é regra absoluta, tá? Senhores que nos assistem aqui, não é tipo, não, é como nós operacionalizamos aqui. Agora, tive um requerimento indeferido. O segundo requerimento, normalmente, eu vou colocar a petição, explicando o que é que tem de diferente, o que é que não foi analisado na primeira análise. Ok? E isso é importante. Por quê? Porque o servidor vai falar assim, mesma documentação, um colega já analisou, para que eu vou mudar de entendimento? Já foi analisado, negou, acabou. Agora, eu tenho a mesma documentação, mas eu tenho uma petição. Olha, um detalhe aqui não foi analisado, né? O período tal não foi incluído. O servidor da análise anterior não observou que na folha tal tem o documento que demonstra a atividade XYZ comprovando o retorno à atividade rural. Aí eu coloco, para diferenciar. E até porque eu penso o requerimento e a petição de acordo com a instância em que eu vou lutar com ela. Por exemplo, é um requerimento que eu sei que vai ser concedido no INSS sem necessidade de recurso. Minha petição é de uma forma. Não, aqui eu sei que eu vou ter que ir com recurso. Por exemplo, agora a gente já está tendo uma evolução do INSS em relação a menores de 16 anos que engravidam. Mas até pouco tempo atrás, menor de 16 anos engravidou, era indeferimento certo no INSS, aí a gente tinha que ir para recurso. Eu já montava o meu processo, a minha petição pensando no recurso. E se eu sei que tem chance de ser negado em recurso e eu vou judicializar, não quero nem ir para recurso administrativo, por exemplo, perícia médica de segurado especial que não reconheceu a atividade rural, mas negou a perícia e negou a atividade rural. Se negou perícia, eu não me bato mais no administrativo. Eu já vou para o judicial, porque perícia médica eu não consigo, talvez os senhores consigam, mas eu não consigo reformar no INSS a atividade, perícia médica. Não, o médico da perícia não reconheceu, no administrativo eu não consigo fazer essa concessão em sede recursal. Muito difícil. Então, aqui eu já sei que eu vou montar a minha petição pensando no judicial. E aí eu tenho que pensar estrategicamente esse processo. Eu não posso montar uma petição jurídica para o administrativo do INSS, porque eu não vou me comunicar com o servidor do INSS. Aí eu gosto de fazer como o professor André ensina, uma petição visual law, toda bonitinha, com passo a passo, explicando de A para B, para onde é que vai, de onde é que não vem, mas eu só uso essa petição em casos específicos. Eu não vou usar ela em todos os processos. E para finalizar, Salomão, você entende que a petição ajuda quando ela complementa CNIS e documentos. Por que você não coloca em todos os requerimentos? Porque eu não tenho
um dado objetivo que me diga que aquele servidor leu aquele processo, quando aquela petição, quando o caso não tem nada específico. Então, só estou perdendo tempo. Você tem um estagiário ou tem pouco cliente e quer peticionar em tudo, beleza. Mas imagina que seu escritório está começando a crescer, você não tem equipe e ainda é você que vai peticionar. Né? Então, isso daí dá trabalho. E não adianta, aqui para finalizar minha fala, doutor André, nesse ponto, petição genérica é melhor não fazer. Tem que ser específica para o caso concreto. Não adianta botar lá aquela petição que você bota em 10 casos, que não vai funcionar. A chance de se atrapalhar é enorme. Muito bem, muito bem. Meu amigo Alisson, é verdade que o professor convidado de hoje, o professor Salomão, tem um excelente curso aí? Fala um pouco sobre isso, Alisson. Pois é, rapaz. O professor Salomão, quando o convidado é muito bom, é bem acima da média, o tempo voa, né? As coisas fluem e chega a notícia muito boa, né? Que é como o caso do professor. Está com um curso aberto aí, né, professor? O curso do GPS, o método, né? Eu creio que tenha sido desenvolvido pelo senhor para facilitar aí os profissionais na área da Previdência. A gente deu o GPS. A gente deu o GPS método PAC, que é para quem está começando, né? E quer aprender a operacionalizar no meu INSS, fazer os primeiros requerimentos, entender como pensa o servidor do INSS. Então, assim, o objetivo do GPS é fazer suas concessões saírem em até 30 dias. Claro que não serão todas as concessões, mas elas vão andar muito mais rápido do que andariam se você não ignorasse, né, a forma de pensar do INSS. Então, o que a gente fez? A gente pegou os nossos 10 anos de casa de servidor do INSS, os mais de 14 mil processos analisados, e desenvolvemos um método que entrega para quem está começando de forma prática como ele pode começar a fazer os requerimentos administrativos no INSS e ter sucesso. Né? E aí tem a opção mensal para quem está começando agora e está curto de grana, e tem a opção semestral que dá um descontinho, vale a pena dar uma conferida depois, tá bom? Muito bem, GPS Método PAC, aí o curso do professor Salomão. Gente, deixa eu ver aqui o que é que temos. Temos mais aqui um tópico, professor, para a gente trabalhar. Deixa eu só achar aqui que eu tinha selecionado e eu não sei onde foi que eu anotei, mas eu vou achar. Deixa eu ver aqui o tema. Isso, achei. Pronto, vamos lá. Professor, os riscos de requerer aposentadoria rural sem advogado. Sabemos que não há a obrigatoriedade do segurado ser assistido por advogado. Mas também sabemos, por outro lado, que o requerimento online, né, pelas vias virtuais hoje em dia, tem um certo grau de complexidade. A autodeclaração por si só, no seu preenchimento, tem um certo grau de complexidade. Então, demanda ali certo conhecimento, não só de internet, de acesso aos sistemas, como também a questão do preenchimento da autodeclaração, se tratando de segurado especial. Isso acabou que proliferou muitos serviços, tipo lan houses, que fazem esse tipo de requerimento administrativo, sobretudo para os segurados de baixa escolaridade, que não têm acesso à internet, enfim. De certa forma, acabou se criando ali, né, um mercado de assessorias que prestam esse serviço e muitas vezes com pessoas desqualificadas, já que os segurados não conseguem dar entrada. Então, existe um risco de até mesmo aumentar o número de indeferimentos por conta disso, no sistema online, que certamente não existiria se fosse o atendimento presencial como no passado, porque ali, de frente com o servidor, o segurado era orientado. Muitas vezes, até a documentação necessária para trazer o servidor, né, ele pode atrás de um tutor. Na minha visão, isso aumentou a necessidade da assistência do advogado no administrativo. E criou uma nova realidade, né? A questão
de que o servidor hoje ele lida muito mais com a figura do advogado do que no passado. Eu já advogo há 16 anos na área previdenciária e, na minha época, quando a gente ia requerer no administrativo um benefício, lá em 2005, 2006, os servidores estranhavam. Mas, nossa, um advogado aqui requerer. Muitos deles até diziam: olha, para o segurado não precisa de advogado, você vem aqui, pode requerer. Tinha até confusão muitas vezes entre os advogados e servidores, porque muitos servidores orientavam os segurados a não recorrer a advogado, porque não havia a menor necessidade, né? E, de certa forma, os servidores não estavam acostumados mesmo com a figura do advogado, não era uma realidade do dia a dia das agências, né? Hoje, a figura do advogado está mais presente, depois que o processo, o PAP, né, o processo administrativo previdenciário, é agora digital e os segurados precisam, sim, de uma assistência de alguém para fazer esse requerimento, muitos deles, não todos, né, aqueles mais esclarecidos não, e sobretudo que esse alguém seja um advogado, né? Então, na sua visão, né, um trabalhador rural que geralmente tem baixa escolaridade, reúne condições necessárias para atender a essa complexidade de um requerimento administrativo, e qual é o papel do advogado, né, a essencialidade da advocacia previdenciária nesse novo contexto? Olha, como eu falei, eu fui servidor do INSS por 10 anos. E na pandemia, antes da pandemia, já com o meu INSS começou a ser instalado de forma mais efetiva em 2018, quando a gente teve ali um grande aumento de aposentadoria de servidores. Pra você ter uma noção, o INSS perdeu mais de 15 mil servidores entre 2015 e 2018, né? A gente teve uma greve lá em 2015, que trouxe algumas vantagens para o servidor, inclusive paridade da ativa com a inatividade. Por que é que eu faço esse histórico para responder essa sua pergunta? Porque nesse momento histórico do INSS faltou muita força de trabalho. O INSS perdeu muito servidor. E qual foi a lógica do INSS? Bora botar, né, ao invés de botar o servidor que ficou para analisar o requerimento, e o próprio segurado vai fazer os requerimentos. Porque, como você falou, antes o segurado ia na agência. Você concorda com o servidor analisar só o processo? Ele já chega com o processo na mão. Ele só tem que analisar. Não tem que explicar a ninguém, não tem que orientar ninguém. É muito mais rápido do que quando o segurado vem, se senta, não tem leitura, vai assinar, não sabe assinar, tem que colocar o dedo, bater o carimbo do confere com o original, do original na minha presença e tal. O sistema veio para suprir essa falta de servidor. Ok. Lá em 2018, eu era gerente do INSS, uma das agências maiores do Brasil, aqui em Salvador, que é a agência de Brotas, e eu comecei a observar que o INSS estava empurrando o segurado a Deus dará. Essa é a verdade. O segurado hoje, se não for o advogado, ele vai ficar 2 horas no 135 para tomar um telefone na cara ou ter uma explicação rasa daquilo que é a dúvida dele. Ok? Então, assim, mesmo o segurado esclarecido tem dificuldade. E eu vou falar para você, nós somos professores de advogados. Quantos advogados têm dificuldade em mexer com o sistema? Olha, advogado, não estou falando de dona Joana que mora na roça, que não faz um ó com um copo. Imagine, ok? A gente entende que não há necessidade de advogado para fazer o requerimento. Se o segurado viver no país de Alice, se ele viver num país onde tudo funcionasse direitinho, porque se funcionasse direitinho, gente, não tinha nem necessidade de advogado previdenciarista, o INSS daria conta e a gente ia trabalhar com outras coisas. A gente trabalha em cima do erro do INSS, né? A gente trabalha em cima dessa lacuna de informação que o segurado tem frente à Previdência Social. Então, dentro dessa realidade, alguns segurados vão conseguir fazer o requerimento e se eles derem a sorte de ter tudo bonitinho no sistema, e a gente sabe que segurado especial quase não tem nada no sistema, porque ele não tem nem documentação. Então, o que é que acontece? A chance dele ter um indeferimento sem um profissional, um advogado que atua junto com ele ali no requerimento administrativo é enorme. Eu tenho que fazer justiça também, eu gosto de deixar isso claro. O INSS, por incrível que possa parecer, mais acerta do que erra. É porque nós, advogados, trabalhamos em cima do erro do INSS. Porém, antes dele errar, existe um mar de oportunidades, e foi por isso que eu deixei de ser servidor do INSS, porque eu posso até parecer bobo, mas de bobo eu só tenho a cara. Eu percebi
a oportunidade financeira mesmo, como um negócio, a atuação no direito previdenciário. E tanto é que nos últimos anos isso só vem se fortalecendo. Quem atua no direito previdenciário, que sabe atuar, não tem falta de cliente. E outra, fala assim, Salomão, mas isso você fala porque você está numa cidade grande. Gente, com a internet, os nossos velhos, eu costumo brincar, os nossos velhos, tá tudo com o Zap na mão. Onde é que eles recebem Bolsa Família? Onde é que eles sacam os programas governamentais? A pandemia acelerou tudo isso. E eu vi essa possibilidade lá atrás. Falei, olha, tudo bem, ele pode até não me contratar para requerer o benefício. Pode ser que o benefício seja até concedido sem mim. Mas ele vai me contratar para tirar dúvidas, porque ele não tem esse local mais para tirar dúvida. E quando ele vai tirar dúvida, ele vai tirar lá na Lan House que o senhor falou aí, doutor André. Só que ele não tem confiança naquela Lan House como ele tem na pessoa de um advogado experiente como nós. Tá? E aí eu costumo brincar. Eu falo, olha, aqui no meu escritório, para fazer uma senha de meu INSS é R$150. E aí os colegas advogados falam, Salomão, tu cobra R$150 para fazer uma senha? Eu falo, eu cobro? Claro que eu cobro. Se o cara da Lan House aqui na frente da agência cobra 50 e não tem faculdade, não tem experiência que eu tenho, eu vou cobrar, eu vou me rebaixar o valor do cara que não tem formação? Não posso, eu tenho que me valorizar. Aqui eu cobro caro para não fazer. Mas acredita que todo mês eu tenho 10, 15 senhas de meu INSS com cliente pagando R$150, já paga meu estagiário e um cafezinho no meu escritório. Tá só com essa brincadeira. Então, hoje, o INSS, por falta de servidor, e aqui eu estou falando para colegas que atuam na área mesmo, você tem um leque de oportunidades de serviços que você pode oferecer para esse cliente no consultivo, que você vai atuar e não vai depender de concessão, nem do judicial, nem do administrativo. Vou dar exemplo, essas senhas do meu INSS. Eu tenho um vídeo no YouTube onde eu ensino de graça, eu mando para o cliente, ó, eu não quero fazer não, tá aqui, vai lá. Doutor, isso é muito complicado, não consegui fazer. Advogados, para você ter noção, muitas vezes contratam porque, não quero mexer, não quero perder tempo, ok? Então, eu não sei se eu me faço entender, você que nos assiste, comenta aqui se fica claro isso que eu estou dizendo, mas se o advogado formado tem dificuldade de operacionalizar nos sistemas do INSS, repito, imagine dona Joana que não sabe fazer um ó com copo. Ela não vai ter facilidade, tá? E esse cliente, na atual dinâmica do INSS, ele não vem para nós só no indeferimento, não. A gente está vendo uma transformação que, para mim, é uma verdadeira revolução, doutores, que é o cliente nos procurar antes de ir no INSS. Para quê? Porque ele já sabe que é difícil, ele já está percebendo que não é só dar aquela mexidinha lá no meu INSS, que não é só botar na mão do cara da Lan House, que ele precisa de alguém experiente. E, às vezes, ele tem 2, 3 indeferimentos, ele está cansado e aí ele vem te procurar. E aí a gente, ao invés de judicializar um caso como esse, a gente faz um bom requerimento administrativo e consegue reverter no administrativo, sem necessidade de judicializar. E isso faz o nosso nome crescer muito com aquele cliente, porque fala, nossa, eu já tinha dado entrada 3 vezes, eu já tinha até colocado na mão de 2 advogados que não sabiam falar a linguagem do INSS, que não sabiam se portar no processo administrativo, e eu botei na mão do doutor Alisson, na mão do doutor André, e passou rapidinho. 90 dias é um tempo excelente, gente, de concessão. Pense aí na justiça, eu não sei vocês aí, mas minha Bahia aqui, se eu botar na mão do juiz aqui, misericórdia, é botar e esquecer, porque aqui demora muito mais do que o administrativo, tá? Então, assim, o advogado, ele é indispensável para o cumprimento da justiça, isso é fato. No INSS, muitos clientes vão conseguir o seu direito sem o advogado, mas a maioria vai ter dificuldade. Então, se quiser ter um apoio para não ficar perdido, saber cada etapa do processo, muitas vezes a gente vai ser contratado para fazer, não é nem um requerimento, é mais uma assessoria. E os colegas advogados não percebem essa oportunidade, né, de um nicho de mercado, e aqui eu estou falando no aspecto de entendendo a nossa advocacia como uma advocacia empresa mesmo, onde você tem fluxos pré-definidos e vê a advocacia como um negócio. Longe de mim querer mercantilizar, não é isso. Mas a gente não vive de luz, a gente paga boleto, a gente tem que pagar funcionário, a gente tem que pagar estrutura. Se você não souber gerir seu escritório, não souber fazer os planos de serviços e produtos para oferecer para a sua clientela, você vai ser engolido num mercado que é cada vez mais competitivo, né? Então essa é a minha visão. Precisa de advogado?
Precisa. Todos vão precisar? Não. E quem não precisa e me contrata para ter a segurança de que se der errado, vai ter meu apoio ali. É igual o plano de saúde. Quem é que contrata um plano de saúde e fala, tô doido para ficar doente, quero usar? Ninguém, gente. A gente contrata para não usar. Mesma coisa seguro de carro. A ideia é essa. E isso, doutores, eu tenho dificuldade com os alunos, os colegas advogados, porque eles acham que a gente trabalha com uma espécie de assistencialismo. Poxa, mas me contratou, eu nem fiz o processo, já estava tudo lá, ele contratou o seu tempo para ter a segurança de que tinha um profissional com a sua nomenclatura, né, com a sua envergadura, acompanhando ele no processo. Se der certo, sem você, ok. Mas e se precisar de você, você está lá. Então ele paga por sua disponibilidade. Eu gosto de pensar assim. Muito bem, muito bem. Adorei essa resposta. A essencialidade realmente do advogado nesse novo contexto com o INSS é fundamental, pessoal. Tínhamos mais temas aqui para tratar, professor, mas o nosso programa é de 1 hora, já fechamos aqui 1 hora. Às vezes passa um pouquinho, não tem problema. Mas, enfim, quando a coisa é boa, como disse o Alisson, o tempo passa que a gente nem sente, né? Então, eu gostaria de aproveitar esses minutos finais, porque já passamos realmente de 1 hora, para agradecer, né, a presença, ter aceitado esse convite de estar aqui conosco no nosso primeiro programa ao vivo, ao professor Salomão Boanerges. Já digo a vocês que nos assistem que, se são advogados, estão aí advogando na área previdenciária, façam o curso do professor Salomão Boanerges. Com certeza vai ser uma virada de chave aí para a sua advocacia. E também o curso do Trio Rural, que uma coisa não anula a outra, do professor é mais abrangente, o nosso é efetivamente sobre previdência rural. O curso do Trio Rural é o Maratona Rural, escritório cheio e lucrativo. O curso já está em andamento, tá, pessoal? Já temos aí, estamos na aula, já 27 aulas gravadas. Amanhã, quinta-feira, tem mais uma aula ao vivo, via Zoom, com os alunos, é a aula número 28. Eu acredito que fechando todo o curso, vai passar de 30 aulas aí, aliás, vai passar de 40 aulas aí, para que a gente complete todo o programa previsto para o curso. Mas tem inscrições abertas também, e quem quiser pode se inscrever entrando no @Trio Rural, tem o link da bio que vai levar para a página de inscrição do curso. Professor Salomão, muito obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa aí de como o pessoal pode se inscrever no seu curso, fique à vontade. Já deixo aqui o meu boa noite e o agradecimento pela sua presença. Ao meu querido amigo Alisson também, deixo aqui o meu boa noite a todos que nos assistem. E tanto o professor quanto o Alisson aí estão com a palavra para finalizar e se despedir no nosso programa. Professor. Olha, eu agradeço demais, é uma honra estar aqui. Já falei com o doutor André, com o doutor Alisson, vou botar no meu currículo. Inclusive, fui o primeiro a ser convidado, né, para a abertura dos programas, já vai estar no meu currículo. Isso aqui é honroso demais para mim. Muito obrigado pelo convite. Quero convidar todos para seguir nosso perfil Salomão INSS. Né? A gente sempre compartilha conteúdo de muito valor, né, sem esconder o jogo, para que você possa ajudar cada vez mais pessoas com prática previdenciária. Toda terça-feira, 11 e pouquinho, a gente faz uma aula aberta, ao vivo, gratuita, de prática previdenciária, e você também é nosso convidado. Mais uma vez, agradeço ao doutor Alisson, doutor André, e sempre que quiserem, né, ter esse baiano aqui conversando com vocês, me chamem que eu vou estar super disponível. E quem me segue, quiser seguir o doutor Alisson, doutor André, sigam também, por favor, tá? É isso aí, Alisson, é contigo, para dar teu boa noite. Professor Salomão, muito obrigado por ter aceitado, né, como o André falou, o convite, né? Foi um momento muito enriquecedor, né? Realmente, quem atuou do outro lado do balcão, né, trazendo experiência e conteúdos de bastante relevância, tá? Até breve, aí numa muqueca e um bode aqui no Pernambuco. Vamos fazer esse bate e volta aí. Tá? Muito obrigado. Professor André, um forte abraço. A Rede Previdência, agradeço também a todos. André, eu vou te devolver para você encerrar com aquele slogan lá, tá bom? Muito bem. É isso aí, Alisson. Então, boa noite a todos. Até o próximo Radar Rural. Do bar ao Oxente, Rede Previdência está com a gente. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.